Relembre as 7 vezes em que o Corinthians decidiu o Paulista em uma final contra seu maior rival, né? Quem é o maior rival do Corinthians, né? Na noite deste domingo 16, o Corinthians inicia a sua luta pelo Campeonato Paulista. No jogo de ida, que começa às 18h30 horário de Brasília, o Timão vai até o Allianz Parque enfrentar seu maior rival, Palmeiras, iniciando a 8ª vez na história do centenário, né? Torneio estadual em que o derby decide esse título em uma final, né? As outras edições do Campeonato Paulista, decidida em uma final entre Corinthians e Palmeiras, aconteceram em 36, em 74, 93, 95 e 99, 2018 e em 2020. E nesse tira-teima, o rival ainda leva a melhor com 4 títulos conquistados em 36, 74, 93 e em 2020, contra 3 levantados pelo Alvinegro, né, em 95, 99 e 2018. Né? Vale lembrar que esse levantamento desconsidera edições do Paulistão que não tiveram uma final propriamente dita, nem o torneio. Este é organizado pela LFESP em 1938. Lembre alguns detalhes sobre cada um desses 7 torneios decidido em um derby, né? Em 1936, foi no desempate. Naquele ano, houve a organização de 2 campeonatos paulistas, um da APA e outro da LPF, este disputado por Corinthians e Palmeiras, além de outros 9 títulos. Após 2 turnos, o então Palestra Itália terminou em primeiro com o Corinthians em segundo. Na decisão, o rival venceu o primeiro jogo por 1-0 e empatou o segundo em 0-0, forçando um terceiro jogo também, vencendo pelo Palestra por 2-1. Já em 1974, no meio da fila, já sob a organização da FPF, o Paulistão daquele ano contou com a participação de 14 times e teve 2 turnos. O primeiro foi vencido pelo Corinthians e o segundo pelo Palmeiras, que então fizeram a final no jogo de ida, empate em 1-1. Na volta, vitória adversária por 1-0, fazendo o Alvinegro completar 20 anos sem um título estadual, né? Já em 1993, derrota de virada. Com 30 participantes, o Paulistão daquele ano contou com 2 fases antes da decisão. Na primeira fase, o Palmeiras terminou líder e o Corinthians ficou em terceiro lugar. Já na segunda fase, em grupos separados, ambos terminaram em primeiro e foram à final após o Timão vencer a ida por 1-0. Sofreu a virada no jogo de volta, perdendo no tempo normal por 3-0, né? E sofrendo o 4º gol na prorrogação, onde levava ou jogava pelo empate, né? Já em 1995, o primeiro em um derby, após uma primeira fase com 16 times, onde o Palmeiras terminou em quarto, o Corinthians em sexto, as equipes foram à segunda fase, onde ambos lideraram seus grupos, indo à decisão após 2 empates em 1-1. O jogo de volta foi a prorrogação vencida pelo Timão por 1-0, com gol de Elivelton aos 113 minutos. Já em 1999, as eternas embaixadinhas, né? Naquele ano, o Paulistão começou com os grandes, com 12 times disputando uma primeira fase preliminar. 8 times se classificaram para a segunda fase, com o G4, onde tanto o Corinthians quanto o Palmeiras ficaram em segundo nos seus grupos. O Timão passou pelo São Paulo na semifinal e na final superou seu maior rival após golear na ida por 3-0 e empatar na volta 2-2, jogo marcado pelas embaixadas de Edilson, que tiraram os adversários do sério, né? E provocando uma briga generalizada e, por consequência, o fim do jogo antes do tempo regulamentar. Já em 2018, o Paulistinha, né, novamente com 16 times, o Paulistão teve uma primeira fase em 4 grupos e o Corinthians liderou o seu indo às quartas de final. Nesta fase passou pelo Bragantino e na semifinal pelo São Paulo, para então encarar o derby na decisão após perder a ida por 1-0. Venceu em volta 1-0, conquistando o troféu nos pênaltis por 4-3. Esse estadual ficou marcado pelo protesto do rival contra a anulação de um pênalti marcado indevidamente ao seu favor, provocando declarações de dirigente menosprezando a competição após terem sofrido a derrota em pleno Allianz Parque, né? Depois